Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos hoje temos uma live com um tema que se trata dos desafios na educação em tempos de pandemia. E gostaríamos de agradecer a todos que acompanham a nossa live. Temos como debatedor e debatedora 2 professores. A professora Tereza Leitão, deputada estadual, aposentada pela Rede Pública de Ensino do Estado de Pernambuco e também coordenadora do setor de educação do Partido dos Trabalhadores. O professor José Ronaldo, professor, presidente da entidade CIPMOL nesse momento, é professor, doutor em psicanálise na educação e saúde. Estamos, nesse momento, querendo prestar nossa solidariedade, primeiro, às famílias que estão perdendo seus entes queridos. Nós, enquanto sindicato, ficamos muito sensibilizados com tudo que tem acontecido. E, diante da pandemia, há necessidade de várias medidas que causaram impacto. E, dentre elas, a necessidade de suspensão de aulas presenciais e a escola, a sala de aula, que se traduz como um ambiente de muitos contatos, físicos principalmente, não pôde permanecer. Além disso, nós temos aqui em Olinda o desafio da aula não presencial, da aula remota, que hoje tem trazido para nós a situação, principalmente, dos mais vulneráveis que estão dentro da nossa escola. No 1º de abril, tivemos uma medida provisória que desobrigou a escola de cumprir os 200 dias letivos, e as universidades também, né? Porém, a escola precisa cumprir as 800 horas. Então, diante disso, nós temos tentado nos adaptarmos para que o ensino e a aprendizagem aconteçam. Temos hoje, infelizmente, no país, em torno de 80% de estudantes nas escolas públicas, isso em todo o país, que não têm acesso a computadores. E um pouco menos, é verdade, em torno de 33%, que não tem internet. Isso significa uma grande dificuldade, tanto para alunos, como para também nossos colegas, que, em alguns momentos, as TIs se tornam uma outra dificuldade no uso delas, né? Eu estou fazendo uma colocação, mas aí também é já uma provocação para os nossos debatedores, tá? Vamos iniciar com a professora Tereza Leitão, por favor. Boa noite, Bel. Boa noite, Zé Ronaldo. Boa noite a todos que estão nos escutando. Eu quero agradecer o convite da direção do CIPMOL para participar desse debate, que eu diria que é o debate que está mobilizando a educação em todo o país, não apenas os profissionais diretamente envolvidos, que são os professores de educação básica das redes públicas e também da rede particular, mas também gestores e alguns professores de faculdade, fóruns de educação, porque a confusão está muito grande. E ela se deve, a meu ver, ao choque que o país foi tomado com a pandemia. Eu hoje dizia em um pronunciamento na Assembleia Legislativa
que tem 3 setores mais profundamente atingidos pela pandemia. A sociedade, de modo geral, mas o setor da saúde, que é a essência da crise, é uma crise sanitária, é uma crise de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, gerências de hospitais, está todo mundo envolvido, né, para dar conta dessa situação. A economia e a pressão para que a economia volte a produzir sem as necessárias condições, sem a segurança sanitária necessária, e a educação. Por quê? As aulas precisaram ser suspensas. Desde o dia 18, 19 de março, que as aulas foram suspensas, foi corretamente suspensas, porque a escola é um lugar coletivo, é um lugar que junta gente, crianças, inclusive, né? É um lugar onde o convívio social faz parte da própria educação. Ninguém está na escola somente para aprender os conteúdos, mas também para conviver socialmente, se enriquecer culturalmente, para criar laços, trocar afetos, se formar como cidadão, como uma cidadã. Então, foram suspensas e as gestões não estavam preparadas para o que fazer. Eu diria que o final de março foi um período que se ficou muito tateando do que vai fazer. A rede privada, como tem férias em julho, os sindicatos negociaram, o sindicato patronal e o sindicato dos professores negociaram a antecipação das férias durante todo o mês de abril. Então, durante esse mês de abril, se prepararam e iniciaram em 1º de maio as aulas remotas. Por um aspecto, elas estão tendo resultado, que é o aspecto do acesso à internet, do acesso aos equipamentos, de um ambiente físico familiar compatível, tem uma sala, tem um computador, tem uma reserva. Mesmo assim, os pais e as mães não estão conseguindo dar conta. A gente vê muita mãe com a mão na cabeça, muito pai com a mão na cabeça, primeiro porque também estão alguns em teletrabalho. Então, há uma super produção digital nas famílias de classe média, de classe alta. Os nossos estudantes e nós, professores da rede pública, pegamos uma dificuldade maior, como disse Isabel. Nós não temos todos os professores habilitados para esse tipo de aula. Não é por nada, não, é porque nunca houve formação continuada nessa direção. Segundo, os nossos estudantes não têm rede instalada nas suas residências, e nem os seus domicílios, na sua maioria, tem estrutura física que o aluno fica ali no cantinho com o seu computador estudando. Muitas vezes é um vão onde se come, onde se dorme, onde se conversa. E, por fim, a cobertura da internet não chega em áreas rurais, por exemplo, não chega em periferias. Eu estou cansada de estar em reunião que aparentemente a internet seria acessível, e não, fulano saiu porque a internet caiu, não, fulano não pôde vir porque a internet caiu. Então, nós não estávamos preparados para isso, e o período de preparação está deixando os gestores meio aturdidos, meio desencontrados, né? Então, há uma ênfase muito grande na quantidade, no controle, no conteúdo, se desprezando o que é essencial nesse momento, que é a vida. Ah, quando é que a gente vai voltar? Não sei quando é que a gente vai voltar. Eu espero que só voltemos com a responsabilidade que nos dê a segurança sanitária suficiente e necessária para não estar expondo professores, alunos, pessoal administrativo, apoio estrutural, famílias, a um recontágio desse vírus. Veja o que aconteceu na França. Com todo o aparato, as escolas voltaram, tiveram que recuar. E o outro aspecto é o que fazer. Não é possível que a gente aumente ainda mais o nível de adoecimento dos profissionais da educação. A gente já convive com muitos adoecimentos provenientes do exercício profissional, das condições de trabalho.
E nesse tempo de pandemia, uma das coisas que está sendo analisada por vários profissionais de saúde, todo mundo que está vivendo nesse isolamento, são as condições de nossa saúde mental. O isolamento, a solidão, a ansiedade, as incertezas, as brigas políticas, tudo isso recai também sobre o interior das pessoas, sobre a sua subjetividade. Eu não acho justo que, diante disso, professores e professoras estejam sendo pressionados para dar uma aula. A aula não se dá, a aula se constrói para dar um conteúdo. E o feedback? Lá na ponta, como é que o estudante está recebendo isso? Para preencher uma planilha, para contar horas de trabalho. E, gente, nós estamos numa pandemia. Nós estamos vivendo uma situação caótica de crise. Tem coisas muito importantes para a gente se preocupar nesse momento, inclusive na educação. Como é que nós vamos voltar? Qual o tipo de acolhimento que nós vamos dar aos nossos alunos? Como é que eles vão chegar? Alguns enlutados, porque perderam algum ente querido, alguns pressionados pela vivência diferente. Vamos completar 70 dias de pandemia, estamos completando. Como foi esse convívio? Como foi o acesso, né, a coisas que ele tinha na escola e que na sua comunidade não? Para muitos desses estudantes, a escola é o único equipamento cultural organizado, onde ele tem acesso a uma merenda de qualidade, é onde ele tem acesso a um parque, é onde ele tem acesso a uma biblioteca. Se não tiver essas estruturas, que algumas escolas não têm, é onde ele tem acesso a uma pessoa que olha para ele com amor, é onde ele tem acesso a uma professora afetuosa, é onde ele faz laços de amizades com seus colegas. Tudo isso está parado, suprimido. Como é que isso vai impactar nas nossas crianças? A gente devia estar pensando nisso. Eu acho importante, não quero criminalizar nenhum instrumento digital, pelo contrário, eu quero que a gente use eles para melhorar a educação, para melhorar a qualidade do ensino, mas que use sob nosso controle. E não porque simplesmente chegou uma pandemia e isso daí pode substituir o professor. Não pode. Não pode nem substituir. Então, é importante, quem tiver essas redes, eu vejo esforços, muita gente, muitas escolas, muitas professoras, quem tiver essa condição de estar se comunicando com seus estudantes, mantenha esse laço, mantenha esse contato, mantenha esse vínculo, e isso você vai acumulando, isso é conteúdo também, é conteúdo de vida. Você vai acumulando, acumulando, e quando se voltar, vamos ver o que foi que se construiu nesse período. E não a gente está tão preocupado apenas, como disse Bel, com as 800 horas. Porque 800 horas só cabem em 200 dias. Pode observar que a lei foi feita bem direitinho. São 800 horas e 200 dias letivos. E uma carga horária mínima de 4 horas. Então, quem cumpre o mínimo, 4 vezes 2, 8. Em 200 dias, cumpre as 800 horas. Tem muitas escolas que têm mais do que isso, inclusive, porque tem autonomia de fazer seus projetos pedagógicos. Então, eu acho que nada se resolve dessa maneira de imposição. E defendo que esse retorno ele seja muito trabalhado, muito negociado, e que todos os segmentos envolvidos da comunidade escolar sejam ouvidos. Bel falou da medida provisória, né, que diminui, flexibiliza os 200 dias, tem resolução de Conselho Nacional, tem resolução de Conselho Estadual, tem portaria de Secretaria de Educação, mas tudo isso é muito transitório. Tudo isso é muito transitório. Sabe por quê? Porque a gente não está perdendo somente hora, aula. A gente não está perdendo dia letivo, não, minha gente. A gente está perdendo vidas. Vidas. E o que importa nesse momento é salvar vidas. Hoje morreram 98 pessoas em Pernambuco. Todo dia eu anoto. Estou comemorando porque foi menos do que ontem. Foram 140. Será que amanhã vai baixar? A gente não tem essa segurança ainda. Por isso que é necessário que a escola, como um órgão social,
como organismo motor de conhecimento, de saberes, se engaje nessa questão de outra maneira, que os secretários de educação tenham essa sensibilidade. O mundo está se acabando, minha gente. Não é possível. A gente está sem diretriz nacional, inclusive. O presidente da República não está. E daí que ele disse para as vidas? Ele está preocupado em salvar as vidas dos seus filhos, que estão envolvidos em fake news, que estão envolvidos com milicianos. E a gente está, nesse processo, se valendo das nossas próprias forças, dos governos estaduais, dos governos municipais, da imensa solidariedade que a sociedade está manifestando, que comunidades estão manifestando, que organismos sociais estão manifestando. Então, acho que a escola tinha que pensar muito nisso, para se reconduzir e ver, de fato, que aprendizagens nós estamos tendo nesse momento tão difícil que o Brasil está atravessando. Professor Ronaldo. Ok, Tereza, é muito importante, né, você trazer essa reflexão, porque é a reflexão que a gente vem tentando fazer junto à Secretaria da Educação de Olinda, mas, infelizmente, a gente tem sentido uma certa inflexibilidade, né, porque a maior preocupação da Secretaria da Educação tem sido o professor não ficar em casa fazendo nada. Isso a gente escutou diversas vezes, em diversos momentos, e isso tem gerado maquiagem, né? Porque sábado passado tinha uma reportagem na Rede Globo da educação remota de Olinda, que está sendo pioneira aqui no estado, e era uma situação maquiada, porque quando a gente vai dialogar com os professores, não é isso que está acontecendo. A gente tem dialogado, conversas que a gente planejou que deveria ser de 40 minutos, 50 minutos, essas conversas têm levado de 1h30, 2 horas, até 3 horas, ouvindo o professor, vendo que o professor está adoecendo, vendo a hora a gente se voltar, porque a gente também não sabe se volta, né? Um normal que não vai ser normal, tendo que contratar muito mais professores, porque o nível de adoecimento vai ser tão grande que esses professores não têm condições de voltar, minha gente. E a prefeitura impondo. Então, fizemos uma pergunta à Secretaria da Educação, o que seria daquele professor que não tem condições de ter acesso à tecnologia, porque eles ofertam 4 instrumentos para o professor acessar. São 3 plataformas e as atividades impressas, mas todas elas o professor tem que depender de computadores, de celulares. E o professor que não tiver? Porque não tem nem onde comprar, está tudo fechado. Aí a resposta que a gente tem o que nós não vamos aceitar é o professor ficar em casa sem fazer nada. É como se aquilo que você levanta de vidas, porque a pandemia ela está deixando de virar números e está virando vidas, está tendo endereços, está tendo nomes. Recentemente perdemos uma professora que deu a vida dela pela educação de Olinda e a gente não vê nenhum movimento da prefeitura, nenhuma nota de apoio ou de nota de pesar pelo falecimento dessa professora, que inclusive, além de sala de aula, esteve na Secretaria da Educação, voltou aposentada para se dedicar à sala de aula como contrato, e perdeu sua vida para o coronavírus, para a situação que está aí. E mesmo assim, a prefeitura insiste. Tem professores se esforçando, ensinando a pai para pai da aula, pagando essa conta para a família. Essa conta não é da família. Como não é nossa, a conta de estar fazendo o papel dos pais. Então, como é que a gente agora vai querer inverter o papel? Dá para os pais. A gente está agora regulamentando
o ensino em casa? Porque daqui a pouco é isso que vai acontecer. Então, temos conversado, recebemos vídeos de professores que, por não ter acesso, está usando o WhatsApp, então a mãe manda um vídeo para a gente, mostrando na última temporal, a casa cheia, e a criança lá, recebendo o WhatsApp da professora, cobrando a tarefa que ele não fez. Como é que ele vai fazer a tarefa se ele não tem nem onde ficar com a casa alagada? Mãe reclamando porque não entende aquela tarefa que está sendo mandada para o filho. Professores que estão levando 4, 5 horas num expediente da manhã para preparar um vídeo de, no máximo, 30 minutos para, de tarde, se colocar à disposição, e muitos professores se colocando à disposição à noite, porque tem mãe que está mandando o áudio para o professor, dizendo que a criança não pode entrar de manhã nem de tarde, porque ela precisa do celular dela para ir para o trabalho. Aí, se quiser manter, o professor tem que estar à noite. Então, ele só tem 4 horas de trabalho, veja a carga horária, e isso fora que a nossa rede ela é formada 90% por mulheres que se dedicaram o tempo todo, que não se dedicaram à sua família para se dedicar ao trabalho, e quando chega em casa está marido, está filho, está tudo cobrando dela, há também a dedicação a eles. E como é que ela vai se dedicar se ela tem que estar os 3 horários dela se dedicando a uma escola? E lembrando, sem nenhum suporte e sem nenhum apoio da prefeitura. A prefeitura não está dando nem o chip, que seria a coisa mais simples, nem isso a prefeitura está fornecendo. E os professores estão com seus números de celulares soltos na comunidade. Conversei com a gestora que ela disse que nem consegui dormir, ela está conseguindo dormir mais, porque 24 horas o celular dela já dividiu essa demanda com a vice-gestora, e as duas não estão conseguindo dar conta. Então, assim, é difícil, a gente realmente tem que pensar nesse momento em salvar as nossas vidas. Mas eu queria saber de você, Tereza, veja, o que é que diz o Conselho Nacional da Educação com relação a essas aulas remotas? Porque o que é que diz o Conselho Estadual? Eles obrigam, porque aqui em Olinda está sendo obrigado a fazer. Inclusive, tem uma planilha que o professor tem que ir lá preencher para colocar a sua carga horária. O documento que está sendo levado para o Conselho Municipal da Educação para ser aprovado não diz nada. Ele não dá, inclusive, nem garantias de que se aquele trabalho que o professor está fazendo, ele vai servir como reposição de aulas. Porque o que é que está acontecendo? Veja, a lei diz que para uma aula ser validada, você tem que ter na sua sala de aula 50% mais um dos alunos frequentes. Aí o que está acontecendo? Tem professor que me disse, tem 21 estudantes na sala, 10 têm celulares, 5 têm acesso ao Facebook, à internet, 3 frequentam as aulas e 2 respondem os exercícios. Se a gente for para a lei, essa aula não é validada. E como fica? Que segurança o professor tem de que ele está sendo obrigado a fazer uma coisa que lá na frente isso não vai valer, ele vai ter que ir fazer essa coisa presencial. Né? Então, o que é que diz o Conselho Estadual, o que é que diz o Conselho Nacional? Porque o municipal ainda não foi aprovado, mas segundo a Secretaria da Educação está tudo certo e vai ser aprovado. Né? Então, o que é que diz os conselhos, o estadual e o federal? Já posso, Bel? Olha, eu acho... Mari, vem cá, Mari. Posso? A abordagem que Ronaldo fez é bem da realidade de vida, né? Das escolas. Sim, pois não, desculpe. Bem Pois mesmo não, da Tereza. vida. Eu só digo uma coisa, essa questão não é só de Olinda.
Então, esse negócio de sair da frente, vou fazer o primeiro modelo, cada gestor diz isso, nem embarque nessa onda, porque não é. Eu só conheço uma gestão que fez especificamente uma orientação, que eu também não sei se está sendo seguida, que foi Jaboatão. E foi bem tranquilo, porque contar ou não contar de eletivo não é uma coisa para ser debatida agora, minha gente. Não é isso que eu digo. A gente só deve tratar da reposição das aulas no dia que as aulas se fazer um grande debate envolvendo todo mundo e tirar o saldo, o que foi que aconteceu nesses dias. Se dá o melhor, claro, a gente vai dar o melhor da gente, mas sem estresse. Esse negócio de planilha. Preencher planilha para quê? Faça seu diário de classe normalmente. Anote o que você conseguiu. Isso que você disse, uma sala de 20, só tem 10 e só 5 acessam, isso é um dado de realidade que vai ter que ser considerado. Porque a gente está vendo também que, além dessa pressão sobre as famílias, sobre a mãe, sobretudo as mulheres, que são a grande maioria da categoria, que chega em casa e também tem tarefas domésticas a cumprir, e agora se acha que ela está com muito mais tempo de cumprir essas tarefas, porque não está trabalhando fora, né? Isso é outra linha, não é, de pressão. E aí, a falta de suporte das gestões é outra coisa também, seja para os professores, seja para os estudantes, porque foi tudo pego de surpresa. É uma das coisas, Ronaldo, que eu acho que os sindicatos têm que reivindicar no futuro. Cobertura de internet, universalização de cobertura de internet. A gente está aprovando na Assembleia, aprovamos ontem, inclusive, uma questão que falava vai ser possível comprar remédios por aplicativo, para quem tem, né? Quem não tiver vai ter que ir na farmácia, então a gente está criando exclusão digital. Então, essa reivindicação de equipamentos, de universalização da internet, tudo isso é o tal do novo normal que vem por aí. E que não dá para, uma vez, a gente promover desigualdade, que se tem uma coisa que essa pandemia está escancarando, são os níveis de desigualdades do nosso país. Está assim, nítido. A assistência à saúde, as condições de acesso a medicamentos, a tudo. Tem gente que pode pegar um helicóptero e sair de um estado para o outro, porque no seu estado tem mais leito de UTI. E tem gente que nem acesso a leito pode ter. Então, há essa questão que na educação ela também recai sobre nós. E outra coisa que você falou, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter muito forte, primeiro, esse tipo de tarefa que está se dando, sem uma interação prévia entre aluno e professor, um conteudismo exacerbado. Claro que a gente tem que socializar conteúdos, claro que a gente tem que socializar os conhecimentos acumulados pela humanidade. Claro que o aluno tem que ter acesso a tudo isso, porque conhecimento é poder. Mas desse jeito, para onde é que a gente vai, minha gente? O conhecimento vai ser inócuo, porque ele não é mediado. Ele não é mediado, é só pela realidade como essa mãe. Olha, eu não posso estudar, não posso pegar o celular, porque minha casa está cheia d'água. Aqui em casa só tem um aparelho. E eu levo ele, estou trabalhando com ele, então a professora tem que dar aula de noite. Isso aqui é conteúdo social, pedagógico, a ser trabalhado como saldo, né, dessa pandemia. Então, eu acho que... E outra questão é a gente ter muito cuidado para que, pós-pandemia, não haja uma panaceia da educação à distância e aula remota. Foi isso que salvou. Se não fosse isso, não tinha sido muito pior. E a ênfase no ensino domiciliar, que já está sendo debatido no INEP, há uma pressão do Ministério da Família sobre o MEC, dizendo que na escola, muitas vezes, se aprende o que não presta, e que as famílias que puderem não botar seu filho na escola, dá um ensino domiciliar. Não sei se as famílias, depois dessa experiência,
tão pressionadas vão querer, né? Mas tem mãe que já está subindo pelas paredes, né? Mas isso tá sendo tramado também lá no MEC, como via também da privatização, porque aí vem os vouchers. Olha, você dá aula em casa, ou não precisa botar na escola pública. Para concluir, sobre os conselhos, resolução de conselho não tem força de lei. Para ela virar lei, a secretaria tem que traduzir essa resolução em uma portaria, para ter efeito normativo. E a própria resolução do Conselho Nacional, ela é muito clara. Eu consegui, com essa resolução, tirar 2 crianças de uma escola particular caríssima da educação infantil, de 2 anos e a outra de 4 anos. A mãe trabalha na área de saúde. E não tinha condições de dar assistência às meninas em casa. O pai estava aperreado. Aí o pai disse, eu vou tirar todas as 2. Quando acabar, do jeito que acabar, eu volto e rematriculo. Faço economia, né? E não tenho condições de estar com as meninas pequenas. Aí a escola disse assim, a pequenininha você pode tirar. A maior, não. Se você tirar, você perde a vaga quando ela voltar. Aí eu mandei para ele a resolução do Conselho Nacional, que diz, e isso vale para qualquer rede, que educação infantil, creche e pré-escola, portanto, não é exigido dias letivos. A resolução do Conselho é clara. Acho que é no parágrafo 12. Quando ele apresentou isso na escola, aí a escola se convenceu, não, tá certo, você tira as 2, a gente cancela a matrícula, e depois, se você quiser botar, quando a gente voltar para o ano... E isso a gente também tem que analisar com os pais. O que é perder um ano letivo? Eu não acredito que a gente vai perder. Eu acho que a gente vai ter alternativa. Mas o que é isso? Né? A flexibilização dos dias letivos, ela vai influenciar na nova configuração que a gente vai dar a este ano letivo. Eu acho que vamos ter que flexibilizar também as 800 horas. A não ser que a gente queira fazer ensino integral para todo mundo. Vamos ter condições de fazer o que as universidades estão trabalhando, alguns acadêmicos que trabalham com curso de licenciatura, eu já participei de alguns debates, muito isso, não pressionar, trabalhar da melhor maneira nesse tempo. Eu não acho que Olinda, com esses dados que você me deu, Ronaldo, está trabalhando da melhor maneira. Eu acho que tem que rever muitas coisas dessas que vocês disseram. Não é para a gente ficar ausente do processo totalmente, não. Mas esse nível de pressão não vai ajudar, de forma nenhuma, não vai ajudar. Essa pressão de plataforma, sem ter acesso a atividades impressas, e quem leva essas atividades? Foi feita alguma parceria, por exemplo, com conselhos tutelares? Foi feita alguma parceria com agente de saúde? Ou é o próprio professor que vai ter que levar também essas atividades? E a devolução, como é feita? E a exposição, e o contato, e o contágio? Quer dizer, tem uma série, não é, de indagações. Agora, eu acho que a gente não deve ficar de fora do processo. Deve ficar mantendo, porque um dos resultados que a gente pode ter é um grande abandono escolar também. É um grande abandono. Então, temos que ter muito, muito cuidado com isso. E, nesse retorno, aproveitar essas experiências. Então, como eu dizia, como é que eles estão trabalhando? 2 ciclos. Eles estão trabalhando um ciclo 2020 e um ciclo 2021, admitindo que o ano letivo de 2020 pode entrar para o 2021. Não antes, evidentemente. Aí os ajustes vão sendo feitos gradativamente. Então, o que eu acho que é importante é a gente estar aberto para o diálogo. É o que Guilherme está dizendo assim, não houve diálogo. É muito ruim quando a gestão não dialoga. O sindicato, com essas lives que eu tenho acompanhado, tem feito um papel importantíssimo. Eu sugiro que vocês acumulem o que vocês estão, sistematize o que vocês estão acumulando nessas lives, nesses contatos com os professores, com o dia a dia da sala de aula,
para fazer um memorando para a Secretaria de Educação. A gente não está, parece que a gente está vivendo um período normal, minha gente. Não está, não está. Será possível que com mais quase 30 mil mortes no país, a gente ache que isso é normal? Pelo amor de Deus, a gente perdeu 2 professoras recentemente, eu vi que vocês divulgaram nas redes, uma delas, inclusive, eu conhecia, e a família desses meninos também. Então, não dá para a gente ser o presidente, que é debochar da vida, não dá, não dá. A gente tem que valorizar a vida. Então, acho que essas questões precisam ser bem organizadas. O Conselho Municipal de Educação não pode obrigar. E se ele fizer uma resolução à luz do Conselho Estadual, ele vai ver que o Conselho não obrigou. O Conselho Estadual está sugerindo, está dando um leque, inclusive, de atividades remotas. Não chame isso de educação à distância. Não é educação à distância. Educação à distância é uma modalidade de ensino que pode ser praticada de acordo com a regulamentação que lhe é feita. E a regulamentação, inclusive, impede na educação básica, a não ser em uma parcela da carga horária do ensino médio e na educação dos jovens adultos. Então, agora está fazendo de rodo? Não é educação à distância. Isso foi uma alternativa que se criou. A gente deve utilizar da melhor maneira possível, mas sem pressão e sem essa contabilidade. Isso é macabro. É feito em alguns setores que ficam contando morte para prejudicar o gestor. Não adianta isso. No momento que a gente está vivendo, isso não adianta. O que o Conselho Municipal pode fazer é reconhecer esse instrumento, como o Conselho Estadual reconheceu. Reconhecer esse instrumento como um instrumento que pode ser usado para os alunos não se sentirem abandonados. Tem escolas na rede estadual, que é onde eu tenho mais atuação, tem escolas que têm isso montadinho, geralmente o Zerém, porque tem uma estrutura melhor. Então, tem que estar fazendo. Mas tem outras escolas que não podem fazer, porque não tem internet, porque é na zona rural, porque é numa área difícil. Então, tudo isso vai ter que ser considerado. Eu acho que esse negócio de unificar, de martelar, de pressionar, de perseguir, num momento desse que a gente está vivendo, isso é cruel. Isso não é só praticamente inadequado, não. Isso é também humanamente cruel. Então, essa sugestão que eu daria para o sindicato, e entre nesse debate, vocês estão fazendo muito bem, entre nesse debate, porque pode advir desse debate outras questões relacionadas ao nosso exercício profissional, ao exercício profissional da categoria, e é preciso que ela seja preservada. Bom, estamos com bastante participação e perguntas. Temos também uma das preocupações, exatamente diante dessas colocações claras que vocês estão fazendo, da pressão que o professor está sofrendo, a preocupação dele que ele tem, inclusive com as questões salariais, e até de se volta, como retomar. Temos também, Tereza, ainda alguma dúvida a respeito dessa diferença de 200 horas, 200 dias, 800 horas. Viu, Ronaldo? Eu estou vendo a pergunta de Ana, né? Isso. Tem algum projeto de lei sobre flexibilização da carga horária? Não tem. Essa medida provisória, Ana, foi do MEC, foi do governo federal, né? Eu achei meio incompatível, porque os 200 dias, eles são correlatos às 800 horas, porque é no mínimo 4 horas diárias. E aí termina no mínimo 800 horas também, tendo em vista que tem escolas que têm uma jornada estendida. As escolas de tempo integral, as escolas técnicas, elas dão mais de 800 horas e acomodam nos 200 dias. Então, eu acho que isso vai cair. Eu acho que essa flexibilização também vai existir, por isso que eu defendo que a retomada seja feita com uma ampla mesa de negociação. Negociação envolvendo os sindicatos, os estudantes, as famílias, os professores, os gestores,
que se respeite algumas peculiaridades regionais, locais. Tem umas diretrizes básicas, que a diretriz é o direito à educação. O estudante tem direito a ter de volta o que a pandemia lhe tirou. E por isso os professores podem sofrer impactos em seus salários, de forma nenhuma, absolutamente. Nós tivemos 2 estados que fizeram isso, não no salário, mas fizeram isso em algumas vantagens pessoais, estão todos na justiça. Eu estou entrando, já entrei com um projeto de lei que vai ser distribuído na próxima semana, para que contratos temporários sejam mantidos até o decreto de calamidade pública ser concluído, que é 31 de dezembro, porque não dá para a gente estar mexendo no que estava posto com essas indefinições, minha gente. Não dá. É impossível que somente os bancos e as grandes empresas sejam beneficiados. Os pequenos e microempresários não receberam um auxílio do governo federal. A emenda chamada Socorro para os Estados e Municípios, que estão perdendo a arrecadação, foi assinada hoje, no último dia, sancionada no último dia. Foram meses de indefinição, e com esse socorro, muitos prefeitos e governadores vão honrar suas folhas de pagamento. Isso é prioridade, salário é prioridade. Não se pode mexer em um período de crescimento do desemprego como a gente está vivendo. Eu acho, sabe, Ana, que isso tudo vai ser para depois. Acho muito difícil se manter 800 horas em um calendário com menos de 200 dias. A gente vai ter que fazer esse exercício de reflexão, de participação, de escuta. A referência principal é o direito do aluno, e a partir daí o direito à educação, e a partir daí se construir esse retorno. Tereza, você levanta algumas coisas bem importantes, né, com relação àquela segunda parte que você coloca, e aí eu traria muito mais, tá? Como especificista de Olinda, toda essa questão do parque escolar que Olinda tem. A gente tem um professor que já é adoecido e que está adoecendo muito mais. A gente tem escolas sem ventilação, a gente tem escolas debaixo de barreiras de mais de 20 metros de altura, como é o caso da São Francisco de Assis, que os professores têm um compromisso de manter os estudantes, as famílias presentes. A prefeitura diz que já está tudo ok, que vai fazer a mudança, mas ela não está preocupada hoje. Porque se aquela barreira deslizar hoje, sem aulas, como vai ficar o registro escolar, de vida escolar desses estudantes? Né? Fora isso, a gente tem uma imposição da prefeitura de ter professor que tenha que saber lidar com as ferramentas tecnológicas, quanto os próprios membros, muitos membros da Secretaria da Educação, não sabem lidar. Tem gente que diz, vamos fazer uma reunião, mas eu não sei abrir a sala de reunião virtual. Então, fomos nós que abrimos a sala para fazer uma reunião, porque a pessoa não sabia fazer. E como é que ela quer que o professor tenha esse domínio da tecnologia sem que a prefeitura prepare ele para isso? Como é que o professor, quem cobra não vai, é o verdadeiro dito, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Então, a prefeitura devia ter mais sensibilidade em torno disso, né? Hoje não, ainda é uma saga em Olinda para você se aposentar. Tem um depoimento de uma professora para a gente, que ela passou um tempo fora na Secretaria do Estado, voltou, ficou na Secretaria da Educação. Quando foi se aposentar, a prefeitura disse, esse seu período aqui não está aqui não, a gente tem que contabilizar, você vai ter que pagar, ou então vá lá no depósito buscar. Eu tive nesse depósito em 2014. Eu saí de lá todo sujo de poeira, 2014, cheio de rato, de barata. Hoje nós estamos em 2020, em que situação está lá? E é obrigação da professora ir buscar?
Então, não existe, nem o próprio sistema da prefeitura é digitalizado, nem o próprio sistema ele é informatizado. Como é que ela pode querer informatizar a sala de aula? Como é que ela pode querer informatizar a questão do ensino? Então, é isso que a gente está querendo trazer aqui, para ver se a prefeitura e o diálogo é muito fechado. O planejamento nosso de professor ele tem que ser flexível, porque se eu chegar na minha sala de aula com um planejamento único, eu posso ter problemas. Porque ou ele pode acabar, ou ele não pode se encaixar, eu tenho que ter sempre o plano A, o B, o C, o D, mas a prefeitura só tem o A. Ela não tem o B, o C, o D. Parece que está tudo normal, parece que está tudo tranquilo, e a gente sabe que não está. E isso tem aumentado a questão do adoecimento. Isso tem aumentado o adoecimento dos professores. E aí a gente tem visto isso, ouvido isso, quando estamos ligando para os professores, o lamento que eles estão colocando para a gente. Tem professor que está chorando, tem professor que é vítima do Covid, tem professores que têm doentes dentro de casa, mas que estão sendo obrigados a dar essa aula. Então, assim, a gente não pode, tem professores que estão tão desesperados que não sabem mais o que fazer. E aí, você traz um dado importante, que é no futuro essa aula ser consolidada, esse tipo de coisa ser consolidado. Então, o professor que não se adequar, ele vai ser descartado. E não é para isso que a gente briga, não é isso que a gente quer. Porque aí, quando a gente vai buscar dentro da psicanálise, a gente vai buscar o que Freud coloca, ele fala do afeto. Freud fala para a gente da questão da empatia. Ele fala da questão da afetuosidade. E isso tem que acontecer presencialmente. Isso tem que acontecer lá junto. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenvolver o meu trabalho sem essa coisa? Como é que eu vou me vincular ao estudante? A minha mulher, por exemplo, é professora de escola particular, de educação infantil. Grava vídeos e manda. Quando a dona da escola ela faz lives, é um sofrimento, porque as crianças choram do outro lado com saudade dos professores e os professores do outro lado desesperados. E há um adoecimento disso. E isso não está sendo levado em consideração. Porque eu não quero o professor em casa ganhando dinheiro sem trabalhar, como se fôssemos um bando de vadios, né? Como se a gente realmente não quisesse trabalhar. Não tem um dado concreto que mostre a realidade. Será que essa coisa que eu dou aula apenas para 1 ou 2 alunos, a escola está cumprindo o papel social dela? Esse é o papel da escola? Será que é este o papel que a escola tem? Então, é preciso fazer uma reflexão, é preciso que a gente sente, o sindicato nunca se negou, mas esse projeto foi construído de forma unilateral, apesar da prefeitura dizer que ele foi construído de forma democrática, mas não foi, porque se ele fosse democrático, ele tinha chamado todas as instâncias para discutir, inclusive o sindicato. E nós não fomos chamados, muito pelo contrário. Nós procuramos a prefeitura em vários momentos, prometeram uma reunião, isso não aconteceu. Isso só aconteceu quando já estava tudo implantado. Tudo já colocado, tudo já dito. E aí o Conselho Tutelar está sendo chamado, Tereza. Está sendo chamado, sabe de que forma? Para punir as famílias daquelas crianças que não estão acessando as redes sociais para assistir às aulas. Esse foi o recado que a gente recebeu de uma professora que mandou. Então, é para isso que o Conselho Tutelar existe? Ele é punitivo? Ou ele existe para a gente sensibilizar as famílias da importância que é a escola, da importância que é a aprendizagem da criança?
Então, eu acho que está tendo vários equívocos aí por falta de diálogo, por falta de ouvir, por falta de humildade. É preciso haver humildade da Secretaria da Educação e chamar os seus parceiros para que a gente possa discutir, né? Para que a gente possa realmente, se vai agir dessa forma, de que forma a gente vai agir. Quem está entregando as tarefas são os gestores que são professores. Eles é que estão colocando suas vidas em risco para ir para as escolas entregar material. E o simples fato do pai sair do isolamento para estar na escola pegando material, isso também não é risco? A entrega das merendas, minha gente, que é coisa mais cruel do que isso aqui, porque não existe uma organização. Você vê os vídeos, é o povo tudo aglomerado ali, quando o momento é que tem que ter o distanciamento social, não há uma preocupação com relação a isso. Então, denúncias que a gente recebeu, vídeos de feijão que chega mofado. Inclusive, a mãe gravou um vídeo e mostrou. Então, assim, eu acho que a prefeitura ela tem que estar preocupada muito mais com a questão, inclusive sensibilizar as famílias de que essa cesta básica que ela entrega, porque ela diz, estou mandando cesta básica para as famílias. A família pensa que é uma cesta básica para sustentar a família, e não é para o estudante, é só para aquele estudante. Então, assim, a prefeitura tem que estar preocupada em salvar a vida dos seus professores, as nossas vidas, preservar a vida dos estudantes, preservar a vida das pessoas. Isso é o que tem que ser mais importante. E não fazer de conta, trazer aquele ditado que tanto colocam, né? Você finge que ensina e eu finjo que aprendo. Porque é isso que vai ficar para o futuro. É essa situação que vai estar, né? E aí, assim, Tereza, eu gostaria de saber como é que está esse debate a nível de Assembleia Legislativa com relação a essa situação, né? Aonde é que a Assembleia Legislativa pode nos ajudar a construir alternativas para que a gente possa vencer essa situação e ajudar essa categoria, esses professores tão sofridos que é da cidade de Olinda, como eu já disse, professores que estão dentro de sala de aula, sem ventiladores, sem janelas, muitas vezes, ensinando em escolas, quando é presencial, que estão embaixo de barreiras, ou em cima, na crista do talude da barreira. Eu, por exemplo, posso lhe dizer, eu fui professor de uma escola que eu tinha que carregar um tubo de veja e um pacote de bucha para limpar o quadro para poder eu dar aula. Para deixar o quadro limpo, para que o estudante visse o que estava escrito ali. Né? A EJA, por exemplo, a gente está falando aqui de uma modalidade, mas e a EJA, que tem tanta dificuldade, como é que esse aluno vai se adequar à questão da aula remota? Como é que está sendo essa questão? A prefeitura está avaliando isso? Né? Educação infantil. Os meninos que vêm lá da creche da educação infantil, tendo aulas remotas, que qualidade de aula é essa? Sem falar que nós, professores, na nossa época não existia a cadeira, aula em EAD. Nós não fomos preparados para isso. Como é que agora eu tenho que adequar o meu currículo da sala de aula a um currículo para aulas remotas, que não é a mesma coisa? Não é do mesmo jeito. Como é que eu vou fazer isso? Se o estudante já tem dificuldades nas aulas presenciais, imagine nas aulas remotas. Tá? E a outra coisa que eu queria ver com você, Tereza, que está na nossa live, né, um dos títulos dela, é como é que está essa discussão do Fundef, essa discussão do Fundeb, né, do novo Fundeb, inclusive, porque também estamos a ponto de perder, e que se não for aprovado daqui até dezembro, a gente pode até ter o risco de não ter nem salário, né? Investimento na educação que vem do Fundeb e a gente também tem essa coisa aí, o governo federal, com o Fundef, esses 66 milhões, já quer meter a mão em 40% dele,
né? E quer impedir que esse dinheiro venha para a mão do professor, porque tem uma verbalização dizendo assim: não vamos dar o dinheiro como pecúnia ao professor do Fundef, porque senão o professor vai ficar rico. E aí o professor não pode ter esse dinheiro todo na mão, né? E é uma coisa que a gente queria saber de você, como é que está, né? Porque, como o Bel disse, você coordena a CAED Nacional, né? Que é o núcleo de educação do PT. E aí, como é que está essa discussão para que a gente possa, inclusive, colocar para os professores? Ok. Primeiro, eu conheço razoavelmente a rede, a estrutura física das escolas de Olinda. Vocês sabem que o PT coordenou a Secretaria de Educação mais de uma vez, eu acho que em 3 mandatos, né? Dos 4, aliás, foram 4 com Luciana, 2 com Luciana e 2 com Renildo, dos 4 mandatos, dos quais o PT participou 3, o PT coordenou a Secretaria de Educação. Sabemos das dificuldades físicas de muitas escolas, eu diria da maioria das escolas, inclusive com os anexos, né, que são alugados em ambientes que não são apropriados para a escola. Eu não critico uma escola existir numa periferia, existir num lugar distante, não. Eu acho que a escola tem que ir mesmo para onde tem aluno. O transporte escolar é uma excepcionalidade. Não é o aluno que tem que vir para a escola, é a escola que tem que ir para o aluno. Agora, claro que eu critico muito, né, a situação de insalubridade dessas escolas. Tanto é que todas as emendas que eu mandei para a Olinda e para a educação, eu mandei para a climatização de salas de aula, especificamente para creches. Então, as creches climatizadas em Olinda, não vou dizer que todas foram climatizadas com emendas parlamentares, mas muitas foram climatizadas com minhas emendas parlamentares, pelo conhecimento que eu tenho da debilidade das estruturas da rede. Agora, só uma questãozinha que eu acho que a gente tem que trabalhar com muita estratégia, sabe? Eu mesmo me considero uma semi-analfabeta tecnológica. Já fui analfabeta. Estou em fase de alfabetização. E estou descobrindo tanta coisa boa. Eu acho que a gente não pode nos excluir de ter acesso a isso, não. Se os gestores não têm, azar deles. Azar deles que não tenham. Nós temos uma qualidade melhor, então. A gente, inclusive, deve exigir isso como política de formação continuada. Se isso é bom para a educação, não para nos substituir, mas para nos ajudar, contribuir com a gente, ser um aporte a mais, facilitar o processo de aprendizagem, nós temos que ter acesso a isso. Nós estamos em plena era da Revolução 4.0. Os instrumentos digitais, a nova tecnologia vai estar presente no dia a dia das pessoas. Por que é que nós vamos nos excluir de ter acesso a ela? E de saber utilizá-las corretamente para a educação. O que a gente não pode é deixar que elas se resolvam por si só, aí não dá. Ou que elas substituam a tarefa do professor. Sobre isso, tem um vídeo belíssimo. É um vídeo de 38 segundos circulando aí nas redes sociais. É um aluno, não sei, acho que é um menino, pela voz, deve ter uns 6, 7 anos, ligando para a sua professora, desesperado. Pô, eu estou lhe ligando porque eu não estou conseguindo aprender. Essas aulas sem você, eu não estou conseguindo aprender. E a minha mãe, sabe, ela não tem jeito de me ensinar. Não tem, sabe por quê, Pro? Porque a minha mãe trabalha no restaurante, ela tem mania de comida, mania de ensinar. Quem tem é você, professora. Então, isso nos traz um outro debate, que é da nossa função insubstituível, da nossa função imprescindível. Nós temos que nos reconhecer como incompletos, porque somos. Nós sozinhos temos problemas de educação, mas sem nós, esses problemas não serão resolvidos. Sem nós, que eu digo, somos nós professores e professoras. Então, é importante que a gente também ressignifique
nosso papel. E se é necessário dominar esses instrumentos, que isso faça parte dos meus direitos como professor e como professor, né? E me admira muito essa denúncia, que eu considero denúncia, que vocês fizeram sobre os conselheiros tutelares. Eu também estou promovendo live pelo meu mandato, uma por semana. A segunda live que eu promovi foi com a Escola de Conselhos, que é um instrumento maravilhoso, maravilhoso, formação de conselheiros, conselheiro de direito e conselheiros tutelares. É uma pessoa seríssima a que dirige a Escola de Conselhos, professor da Universidade Federal Rural, teve uma audiência muito boa de conselheiros, e não é esse o papel dos conselheiros. O papel dos conselheiros, nesse momento, sabe qual era? Quando puder, se tiver condições sanitárias, se for chamado para estar visitando as casas, é para ver se a violência, se a agressão, se a exploração contra crianças está de fato acontecendo, porque é outro fator nefasto dessa pandemia, é a violência contra a mulher e a violência contra a criança. Todo mundo ali dentro, todo mundo 24 horas juntinho. Então, quem já pratica, está praticando mais. Esse é o papel do conselheiro tutelar. E podia ajudar, não nesse sentido de estar repreendendo quem não está tendo acesso, mas ajudando, se puder ajudar quem não está tendo acesso, levando uma tarefa dentro das condições de isolamento sociais exigidas por lei. Olinda é uma das cidades que entrou no lockdown, no isolamento radical. Vai se concluir domingo, a gente vai ter condições de fazer uma avaliação mais precisa nos próximos dias. E, finalmente, EJA e educação infantil são duas coisas muito diferentes. EJA já utiliza ensino à distância em algumas plataformas, em alguns estados, e a educação infantil é um filmezinho, uma brincadeira, um joguinho. Pelo amor de Deus, não tem tarefa para a educação infantil à distância, e nem tem dia letivo para se contar. Pelo amor de Deus, o desenvolvimento da criança é uma coisa muito diferente de horas, né, de calendário letivo, de flexibilizar 20 ou flexibilizar. Finalmente, o que é que a LEP está fazendo? Nós vamos fazer um debate, Ronaldo, no dia 3 de junho, no âmbito da Comissão de Educação, com o Conselho Estadual, a Secretaria Estadual, a CNTE, o SINTEP, a representação dos estudantes e dos pais, para começar a problematizar tudo isso que a gente está recolhendo dessas lives, das notícias que a gente tem, do que já está posto em termos de portarias, para começar a levantar possibilidades. Começar. É como eu disse, se essa pandemia for até julho, é uma realidade. Se ela for até setembro, é outra realidade. Se ela for até dezembro, é outra realidade. Isso vai depender muito da forma como a população, a medicina, o sistema de saúde, o isolamento social, os medicamentos vai responder, né? E sobre o Fundeb já era para ter sido votado, a PEC número 15, que tem dois aspectos importantíssimos que os deputados do PT todos estão defendendo e se articulando para isso. Primeiro, tornar o Fundeb permanente. Ele é transitório, foi válido por 10, 20 anos, né? Termina, portanto, em dezembro deste ano, e a gente precisa torná-lo permanente. Por isso que ele é uma PEC, que a gente está apresentando como uma PEC. E segundo, é aumentar o aporte da União. A União, hoje, na cesta do Fundeb, ela participa com 10% dos impostos. A gente quer que isso aumente paulatinamente até chegar a 40%, porque a União é quem mais recolhe. O presidente atual diz, mas quem dá educação básica são os estados e os municípios. Não, nós queremos um sistema nacional de educação. Então, a União tem que ter uma participação mais efetiva, né? Continuar a subvinculação do piso, isso é importante. O Fundeb subvincula a lei do piso, o piso salarial do magistério, que inclusive o sindicato, com sua luta, conseguiu que fosse implantado, e agora também um parecer favorável do Ministério Público em relação aos aposentados, que a prefeitura não implantou. No estado, o Sintep ainda está com essa luta, nós ainda não tivemos o piso implantado dos professores da rede estadual, isso é luta do sindicato, é importante que se registre,
mas há ameaças sobre o Fundeb por conta dessa nova movimentação na Câmara Federal, a chegada dos para defender Bolsonaro, há da parte do governo federal muito mau gosto com esse Fundeb, é o que você disse mesmo. O Ministério da Educação nos elegeu como inimigos, estudantes e professores são inimigos do Ministério da Educação, e tudo que for de ruim, eles estão querendo produzir contra nós. Então, é importante, vai haver, acho que é no dia 1º de junho, ou é 3 de junho, uma mobilização virtual nacional pelo Vota Fundeb. Vocês são filiados à CNTE, devem estar por dentro disso, porque o movimento é justamente esse, para pressionar a votação do Fundeb, porque se a gente não ampliar esses recursos, é como você diz, não é só o salário do professor, a oferta, o direito à educação pode ficar altamente prejudicado pelos estados e pelos municípios, que são os entes federados que ofertam a educação básica. Então, o Fundeb é essencial, não é a salvação da lavoura. Nós temos que ter muito mais investimento na educação do que isso. Mas se ele não for ampliado, se ele continuar do jeito que está, não responde mais às necessidades de salário, de valorização profissional e da garantia de escolas para crianças e adultos. Olá, temos já nosso horário finalizando. E aí eu gostaria que vocês, na próxima fala, já afunilassem com sentimento e, desde já, nós agradecemos muito enquanto entidade e essas oportunidades, elas também são de um grande valor formativo para quem está acompanhando. Então, nós estamos muito agradecidos ao nosso colega, companheiro, e à senhora deputada, né, representante da Alep, mas que tem essa vocação tão grande na educação. Obrigada, e vamos para essas últimas palavras. Okay. Tereza, eu que agradeço, Bel. Agradeço o convite, agradeço a você, agradeço a Ronaldo, agradeço a toda a diretoria do Simpmol e concordo com você. Os sindicatos, várias organizações, nós políticos também, estamos aprendendo essa nova forma de comunicação com a pandemia, né? De fato, eu assisti a outra live também de vocês, de fato importante que o sindicato se mantenha firme como representante da categoria, e eu reafirmo a sugestão que eu dei. Eu acho que vocês têm elementos suficientes, têm vivência suficiente para fazer um memorando e encaminhar para a Secretaria de Educação. A gente vai debater isso na Assembleia no dia 3, mas eu sei que muitos municípios copiam o que o Estado faz. Pode ser que tenha uma ressonância nos municípios, pode ser que não, porque estados e municípios são autônomos em relação às suas definições dentro da autonomia pedagógica que a LDB assegura. Mas, repito, nós não estamos em tempos normais. Eu também não quero aquela normalidade anterior à pandemia, não. Eu quero que a gente crie uma nova normalidade, com mais direitos e menos desigualdade social. Mas a gente tem que considerar que a nossa luta agora é pela vida. Para alguns, é pela sobrevivência. Quando a gente vê aquele povo desesperado, numa fila, se expondo ao sol, à chuva e ao coronavírus, para receber R$600 de auxílio emergencial. Eu não sei como as pessoas não se sensibilizam com isto. E quantos dos nossos pais de alunos não estiveram naquela fila? Quantos? Então, essas coisas é que tem que ser levadas em consideração. O pedagógico, nesse momento, é a gente olhar esse lado da vida e fazer disso um ensinamento para a cidadania dos nossos professores e dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Com isso, a gente está contribuindo com a solidariedade,
Com isso, a gente está contribuindo para humanizar mais essa sociedade tão cruel e tão desigual. Ainda bem que a gente tem gente e entidades que dão exemplo nisso. Então, a minha palavra final, Ronaldo e Bel, é de parabenizar o Simpimol, porque mesmo a distância está perto da categoria. Boa noite, agradeço também a todos. Ok, Tereza, muito obrigado. Eu que agradeço a você, Tereza, por trazer tantos elementos importantes, né, de esclarecimento para a nossa categoria, mas eu não posso deixar de finalizar essa minha participação sem falar num assunto que tanto nos incomodou e tanto incomodou a nossa categoria recentemente, que foi a questão, inclusive você tocou no assunto, que foi a questão do reajuste dos aposentados, né? Os aposentados que passaram muitos, mais de 30, 35 anos se dedicando à educação em Olinda e que a prefeitura não teve sensibilidade suficiente para garantir o reajuste deles, a paridade deles, né? Então, isso é muito difícil, uma categoria que já vem, que está muitos no grupo de risco, e que essas pessoas não tiveram. Então, eu estou tentando convidar a Heleno para participar de uma live com a gente, para ver de que forma o Fundeb possa garantir esse salário também do aposentado, para que ele não corra o risco que o aposentado de Olinda correu, de, na hora de dar o reajuste, dizer o fundo de previdência não tem aporte suficiente e nós não temos arrecadação. E o aposentado ficou a ver navios, né? E aí a gente teve que ir para a justiça para garantir um direito que é um direito garantido do aposentado, né? Então, assim, e foi muito difícil, né? Porque a situação foi muito complicada, muitos aposentados dependendo desse reajuste para comprar remédio, para pagar plano de saúde, e se via numa situação daquela de divisão da categoria, porque os ativos vão receber porque produzem, mas o aposentado que não produz não recebe. Esse é o sentimento que ficou para muitos aposentados, né? Então, eu não poderia aqui, de forma nenhuma, deixar de me solidarizar com os aposentados, deixar claro que quando a gente senta numa mesa de negociações, a gente não senta para sectarizar pauta de reivindicações. A pauta ela é única, nós cuidamos da categoria que é de professores. Se existe a paridade, eu não preciso estar lá discutindo efetivo e aposentado, eu estou discutindo a categoria. E a prefeitura ela tem que respeitar isso. Ela, quando sentar com a gente, que assinar lá uma ata de comprometimento com o sindicato, ela já tem que ter levantado como é que está, o impacto que vai dar na folha de pagamento dos aposentados e o impacto que vai dar na folha de pagamento dos ativos. E isso não houve. E em momento nenhum a prefeitura ela foi para a categoria dizer e se justificar com os aposentados por que eles não deram reajuste. Muito pelo contrário, deu a entender que o problema era do sindicato. E o problema não foi nosso, o problema foi da prefeitura. Foram eles que não levaram em consideração o que estava acontecendo. A gente até entende que a pandemia pode ter levado a isso, mas cada um tem que assumir suas responsabilidades. E isso não houve, né? Isso foi jogado no colo do sindicato. E muitos até acreditaram, muitos até nos criticam muito, né? Mas eu gostaria só de lembrar que Recife, por exemplo, que está bem pertinho, Jaboatão, que faz parte da região metropolitana, não teve direito a nenhum reajuste, e nós tivemos. Nós temos uma categoria, um sindicato que está lá, está negociando, e a gente conseguiu. Pode não ser da forma que nós desejamos, mas a gente tem que dizer que nós tivemos uma vitória, né? Foram 2 dias de diferença e a gente está lá e a gente conseguiu, né? Tivemos uma pauta de reivindicações pela primeira vez na cidade 100% aprovada e
Se realmente a prefeitura cumprir com a palavra dela junto à justiça e pagar o reajuste do aposentado, a gente vai ter uma pauta 100% aprovada e 100% implantada na cidade, pela primeira vez, tá? Mas eu não queria também deixar de... eu não posso encerrar sem trazer aqui, eu trouxe Freud, eu quero trazer aqui Bernard Charlotte, que nos diz que o professor tem por missão ensinar, que é meio para o objetivo de levar o estudante, que é fim. Esse fim depende do desejo dos estudantes. Contudo, não se pode exercer a profissão sem o engajamento do outro, sem o desejo de mobilização, sem o uso em si, para si, desse conhecimento. Então, a prefeitura tem que entender que nós, professores, para exercermos o nosso papel com qualidade, a gente tem que motivar os nossos alunos. E para motivar esses alunos, a gente tem que ter a empatia, a gente tem que ter a aproximação, a gente tem que estar junto deles. E isso que está acontecendo, mais uma vez dizendo, não somos contra a questão do que está sendo feito para tentar reduzir os impactos, mas a gente é contra e permanentemente contra a forma como está sendo implantado, a forma como está sendo colocada, a forma como está sendo imposta para os professores de Olinda, que já são tão sofridos e estão sofrendo muito mais ainda. E não sabemos até, porque os impactos de uma doença psicológica, ela pode sofrer danos que não sejam... que eles possam não ter mais condições de serem reparados. Então, que a prefeitura tenha mais sensibilidade com os seus professores. Tá? E, com isso, mais sensibilidade também para com os seus alunos. Não é só cumprir, não é só dar a tarefa, não é só não deixar o professor em casa sem trabalhar. É que não deixar que qualidade de oferta é essa que a gente está fazendo para os nossos estudantes. Porque, no final das contas, Tereza, essa conta vai cair do fracasso, vai cair no nosso colo, é no colo do professor, porque a prefeitura, no final, vai dizer que ela fez de tudo e que nós é que não nos esforçamos o suficiente para garantir aquele esforço que ela teve. Só que ela não diz que ela não está dando nenhuma condição de nós trabalharmos. Tá? Então, com essas palavras, eu encerro a minha participação, agradecendo a você, Tereza, mais uma vez, e a Isabel pela mediação.